Saudação para você, amiga, entusiasta do mundo dos dados. Estou aqui hoje com vocês para mais um vídeo da nossa série de Introdução ao R. E hoje é o dia. Hoje é dia da gente fazer o Data Frame. O que é o Data Frame? O Data Frame nada mais é um conjunto de variáveis, ou seja, um monte de variáveis de naturezas diferentes juntas que guardam uma informação relevante sobre alguma coisa. Eu não sei se vocês lembram, eu falei para vocês que os vetores obrigatoriamente devem trabalhar com elementos de mesma natureza. Por isso que a gente não consegue colocar dentro do vetor algo do tipo alguma coisa numérico e texto. O R vai entender tudo isso como um texto só. O R vai entender tanto um ali como texto como um elemento de texto. E quando a gente trabalha com o Data Frame, ele permite criar o quê? Uma lista de vetores que são agrupados para trazer uma informação para a gente. Mas a gente não pode avançar muito no R sem antes aprofundar bastante os vetores, que, como eu disse várias vezes antes, os vetores são a base de informação do R. O R é baseado na manipulação de vetores. Ou seja, a unidade básica de informação do R para você trabalhar é o vetor. Seja ele um vetor vazio, seja ele um vetor com um elemento, ou seja ele um vetor com 1000 elementos. Então, antes de a gente entrar realmente e fazer o nosso Data Frame, e para você que não sabe o que é um Data Frame, o Data Frame nada mais é do que aquela planilha do Excel. É onde a gente coloca todas as nossas variáveis juntas e elas têm uma informação que comunica entre elas. Ou seja, no nosso caso, a amostra está ligada com o local, que está ligada com a variável que pode ser pH, turbidez ou condutividade. E então, antes de a gente entrar realmente na construção de um Data Frame, ou um dataset, ou um banco de dados, seja lá como você quiser chamar esse conjunto de variáveis tudo junto, a gente tem que se aprofundar um pouquinho nas funções dos vetores no R. Porque o R, como eu disse antes, é um programa de funções vetoriais. Qualquer informação que você passa para ele executar sobre um vetor ou sobre uma variável, ele vai executar em cada indivíduo daquele vetor ou daquela variável. Ele vai conseguir entrar dentro daquela variável, pegar cada informaçãozinha lá dentro e conseguir executar aquilo que você quer naquelas informações. Antigamente, bem no início, as pessoas usavam muito o loop, porque o loop exatamente vai fazer isso. Ele vai pegar cada elemento dentro de um grupo de dados e executar alguma coisa dentro desse elemento. E o R, ele ainda trabalha com loops, mas ele aprendeu que ele entrando dentro do conjunto de dados, dentro da variável, sozinho, sem ninguém falar nada para ele, agiliza muito o processo de análise de dados no final das contas. Então, para começar o nosso vídeo aqui hoje, eu vou carregar as nossas variáveis que a gente criou nos últimos vídeos e a gente vai começar a trabalhar em cima delas. Então vamos lá? Então eu vou dar um load aqui. Não, a gente não vai carregar do jeito que eu ensinei para vocês nos outros vídeos. A gente vai carregar de uma forma mais esperta. Porque eu lembro que eu ensinei para vocês que você pode download o nome do arquivo, que pode ser tudo com espaço, não tem problema, .rda e pronto, pedir para ele carregar. Só que hoje a gente não vai carregar esses arquivos dessa forma. O que eu vou fazer? Eu vou dar um list files, que é uma função interna do R. Ele vai mostrar para mim todos os arquivos que estão no diretório de trabalho do R. Então esses daqui são todos os arquivos que estão dentro do diretório de trabalho. Então tem a amostra que eu criei, a condutividade geral que eu criei, a localidade que eu criei, a turbidez geral que eu criei, pH geral que eu criei na última aula. Você está vendo que cada arquivo dessa minha pasta que está vendo com um númerozinho? Isso aqui na verdade é um vetor que vai de 1 a 30. E sendo um vetor, como a gente aprendeu nas outras aulas, eu posso chamar qualquer coisa aqui pelo seu índice, que são exatamente esses números. Então eu posso dar um load, por exemplo, aqui. Vou dar um list.files e vou dar um load na turbidez aqui, ó, no 29. Eu vou chamar o número 29 do meu índice ali. Eu vou fechar e pronto. Ele carregou para mim. E vou fazer isso para cada variável que eu tenho que trabalhar hoje. LS, vamos ver quem está no meu workspace. Meu workspace tem um monte de gente que eu não vou usar, que eu estava preparando outros vídeos aqui. As amostras estão aqui, a quantidade geral está aqui, turbidez geral, pH geral, a loc que é a localidade. Eu vou tirar esse pessoal que pode me atrapalhar aqui, então eu vou usar minha função remove aqui. Eu vou dar um list, esse é igual que esse LS, que eu vou tirar desse LS aqui.
criar um vetor, eu vou tirar o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 10, o 12 e o 14. Acho que é só isso. Fechei aqui e fechei o RM. Opa! O que tá faltando aqui? Aqui. Vamos ver agora o OBS. Então, como eu comecei esse vídeo falando para vocês, o R é muito prático porque ele trabalha com funções vetoriais. Qualquer coisa que eu mandar o R fazer numa variável, num vetor, ele vai executar para cada elemento desse vetor. Vamos pegar o exemplo pH geral. Se eu quiser somar 2 em todo mundo, eu posso fazer um pH geral mais 2. Ou seja, ele somou 2 em cada elemento desse pH aqui. Ou seja, eu não precisei entrar dentro do vetor e calcular cada elemento dentro dele. Da mesma forma, existe uma função que chama soma, que eu posso aplicar no vetor como um todo. Ou seja, ele somou todos os elementos desse vetor pH geral aqui. Então, existem várias funções que já são presets do R. Existem realmente milhares de funções disponíveis nativas no R. E seria impossível eu, em um curso de introdução, ensinar para vocês todas as funções. A ideia aqui é eu vou ensinar para vocês as principais. E sempre que você tiver uma dúvida se uma função está disponível ou não no R, você pode dar uma interrogação e a função. Ele vai abrir para você o seu navegador de internet diretamente na página do CRAN, porque se não carregar a função simplesmente não está disponível nativo nele. Mas se ele carregar, significa que a função está disponível ali para ele e ele te ensina a entrar com os argumentos nas funções. E além das funções nativas no R, existem, sério, várias outras milhares de funções que a comunidade do R cria e disponibiliza para o usuário através das libraries ou dos packages, né? Eu estou tentando aqui nesse curso trabalhar sem uma biblioteca. O intuito desse curso é trabalhar no R o mais cruzinho possível para a gente ter uma base forte para dar os próximos passos. A função mais básica no R, que poderia ser essa mais 2 aqui, vamos só simplificar assim, o 5 mais 2, por exemplo, daria 7. As funções mais básicas que atuam entre dois valores, ou entre dois que a gente chama de operadores, ou seja, o 5 é um operador e o 2 é um outro operador, a gente chama no R de funções infix. Elas vão literalmente em linha entre os dois elementos em que elas vão atuar. O R também tem outras funções que podem atuar em 6, 7, 8, 10, algoritmos bem complexos com vários elementos, mas as funções infix no R de forma geral atuam entre dois elementos. Então, só para provar para vocês que isso é uma função infix, as funções infix no R elas são sinalizadas com apóstrofo. Então eu vou colocar um apóstrofo mais, e como qualquer outra função, ele recebe argumentos. Cada elemento que uma função chama para que ela seja executada de forma efetiva chama argumento. Então ele vai receber o argumento 5 e 2. O que eu estou falando para o R? Eu quero que você pegue o 5 e some 2, porque é essa a natureza da função infix mais, ou a função infix soma. Vamos lá? Ele voltou para mim 7 também. Existem outras funções infix que são muito práticas. Por exemplo, potência. 10 elevado, o acento circunflexo indica uma potência a 2. Pronto, 100. Novamente, eu posso mostrar explicitamente que isso é uma função infix. 10 e 2. Retorna para mim o mesmo valor. Uma função infix muito utilizada nas verificações de segurança são as funções infix que retornam o quociente de uma divisão e as funções infix que retornam o resto de uma divisão onde o quociente não é inteiro. Então, vamos dar um exemplo para vocês. Se eu pegar o 5 e dividir por 2, ele vai me retornar 2,5, que é a divisão de 5 por 2. Essa divisão tem um número inteiro, que é 2. Isso aqui é um número decimal. Então, qual que é o número inteiro dessa divisão? Ou seja, qual que é o quociente inteiro dessa divisão? É 2. Para a gente saber exatamente isso, sem ter que analisar o número, eu posso dar um 5, porcentagem, barra de divisão, porcentagem 2. Ele vai me retornar aqui o valor inteiro da divisão de 5 por 2 é 2. Mas se essa divisão não é exata, ela tem um resto. Para a gente saber o resto, a gente usa 5, a gente vai fazer o 5 normalmente, 2 porcentagens, 2. Isso aqui vai me indicar o resto dessa divisão. O resto dessa divisão é 1. Isso é uma das técnicas de verificação de segurança bem utilizadas, onde que o algoritmo criado para verificação de segurança vê se uma soma específica de números que são disponibilizados, seja através de senha, seja através de tokens e assim por diante, tem resto zero ou tem um resto específico dentro do algoritmo. Existem várias formas de você lidar com isso
nas verificações de segurança. Eu posso pegar, por exemplo, o número do CPF, multiplicar todo mundo por 2, somar tudo, dividir por um valor tal, e isso tem que dar 0. Isso é um tipo de verificação de segurança para saber se aquela informação que está entrando ela é válida ou não, sem eu ter um banco de dados muito extenso com todos os CPFs que devem estar cadastrados no nosso sistema. Então vamos aproveitar um pouquinho então das nossas funções disponíveis no R e dessa habilidade do R de trabalhar de forma vetorizada com suas funções. Então eu vou dar um Ctrl L aqui para a gente continuar, vou dar um LS para continuar vendo as nossas variáveis e elas estão lá, belezinha pra gente. Vamos imaginar um exemplo onde eu não quero mais trabalhar com pH das nossas amostras de água do exemplo que a gente está criando aqui, mas sim eu quero trabalhar com concentração de hidrogênio dessas amostras de água. Daqui eu sei que o pH nada mais é do que uma função matemática, que é menos log de base 10 da concentração de hidrogênio na amostra. No caso aqui é H+, né? Isso é uma função para calcular o pH. Mas eu não quero trabalhar com pH, eu quero trabalhar exatamente com essa concentração de hidrogênio aqui. Talvez porque no meu trabalho isso seja mais informativo, intuitivo, de entender do que o valor de pH para um valor logarítmico aqui. Então eu vou me aproveitar dessa capacidade vetorial do R de executar uma função e vou pedir para ele fazer exatamente o inverso dessa função para mim para calcular o pH. Ou seja, a concentração de H+ nos dados vai ser tal que vai ser 10, o acento circunflexo para indicar que é uma potência elevado a menos 1 vezes pH. Então isso é o inverso para conseguir a concentração de hidrogênio. E se eu fizer isso aqui, o R vai entender? Não, ele não vai entender. Então eu vou criar exatamente essa função para ele executar, porque ele não tem um que executar e tem um monte de sigla ali que ele não sabe como fazer. Então eu vou criar a variável que chama concentração de hidrogênio. Ela vai ser tal que essa é a nossa zetinha, vai ser 10. De novo, acento circunflexo para ele indicar que é uma potência elevado a menos 1 vezes quem? Vezes o nosso pH geral, que está aqui, ó. Então eu quero que ele pegue cada valor do nosso pH geral, coloque ele aqui no parênteses, multiplique por menos 1 e faça 10 elevado a esse resultado. Então eu vou pegar aqui pH geral. A minha seta ficou no sentido inverso, tá? Pronto. Criei então a nossa variável. Vamos ver como é que ela ficou? Concentração, ponto, hidrogênio. Ponto. Ele veio notação científica, ficou muito lindo. Vou dar uma outra função muito boa no R, é o round. O round permite eu arredondar um valor ou determinar a quantidade de casas decimais que ele vai ter. Concentração, ponto H, dígitos, igual a 3, tá bom? E transformou tudo em zero, porque aí ele tira da notação científica. Tem que eu colocar na notação científica. Então vamos continuar com ele aqui na concentração mesmo, do jeito que ele está mostrando pra gente aqui. Esses valorzinhos mesmo. Então isso é uma das formas de trabalhar com as funções vetoriais dele do R. Eu pedi para ele executar uma função dentro de um vetor inteiro que foi o pH geral. Além dessas funções matemáticas ou aritméticas, ele também disponibiliza para a gente um conjunto de funções infix de teste lógico, onde as mais comuns são o igual, ou seja, que determina a semelhança entre os operadores, e o diferente, que indica exatamente a diferença entre os operadores. Vamos testar então os operadores lógicos com uma de infix? Então eu quero verificar se realmente o vetor que eu criei, concentração de hidrogênio, é diferente do vetor original pH geral. Então eu vou comparar o concentração de hidrogênio. Eu quero saber se eles são diferentes do pH geral. Lembrando que, como não é uma função fixa, ela vai atuar dentro de cada vetor e comparar elemento por elemento dos vetores de forma pareada. Então, ou seja, o que está me dizendo? Que o primeiro elemento do vetor concentração de hidrogênio é diferente do primeiro elemento do vetor pH geral. E assim sucessivamente até o final, ou seja, essa afirmação aqui é verdadeira para todos os elementos dentro dos dois vetores. Mas se eu voltar ao nosso vetor para aquilo que ele era originalmente, vamos lá. Só que além de chamar de pH geral, vou dar ele um novo nome aqui, novo pH. Só para a gente entender um pouquinho melhor os trabalhos dos infix aí pra gente. Então o novo pH vai ser tal que vai ser menos 1, que é a função de pH, log. Aqui eu poderia indicar para o R um log de base 10, mesmo que eu quero trabalhar com vocês com os argumentos. O log pede dois argumentos. O número que vai receber a função logarítmica e a base desse logaritmo. O número que vai receber essa função é a concentração de hidrogênio. E a base é a base 10.
que é a base que se usa para se calcular o pH em química. Vou fechar aqui, ver se está tudo certinho, conferir. Agora eu vou conferir de novo se o novo pH ele é diferente do pH geral. O novo ponto pH é diferente. Não é hora não. pH é diferente de pH geral. Então o que ele fez? Ele pegou o primeiro elemento do novo pH e comparou com o primeiro elemento do pH geral e te falou, ó, essa afirmação aqui é falsa para esses dois elementos, ou seja, isso daqui é igual a isso. Vamos verificar? A gente usa igual. Então ele retorna para mim todo mundo true, ou seja, todos os valores dentro do vetor são iguais aos seus valores pareados, na mesma ordem. Então, o R disponibiliza uma grande quantidade de funções para a gente. Outras funções, então, que estão disponíveis no R, no seu arcabouço de funções, é o ABS, que retorna o valor absoluto para a gente. Então, um númerozinho, por exemplo, é 1. Exponencial, que é exatamente o número de Euler elevado a um valor qualquer, por exemplo, 1. Então, esse daqui é o número de Euler, essa quantidade de casas decimais aqui, sendo que a quantidade de casas decimais do número de Euler é bem grande. Aqui eu posso dar um round aqui, só para mostrar para vocês que funciona. 2.72. A fatorial, que é a multiplicação em cadeia do número até 1, tudo um factorial. Essa aí, ou seja, 3 vezes 2 vezes 1. E tem várias outras funções. Estou esquecendo de uma função importante também, que é o square root, que é exatamente raiz quadrada. Por exemplo, raiz quadrada de 4 que é 2. E o square root, essa função é muito importante também, é que o square root sempre trabalha com raiz quadrada e não calcula nenhum outro tipo de raiz a não ser a quadrada. Mas, da matemática, a gente sabe que a gente tem um argumento. Por exemplo, 8 elevado a 1, dividido por 3. Que é 2, ou seja, é a raiz cúbica de 8. É uma forma de você calcular a raiz cúbica no R. Então, agora que a gente já trabalhou bastante com as funções aritméticas, um pouquinho com as funções de lógica, principalmente as funções de natureza de infix, as funções infix do R, eu quero entrar nas funções que realmente fazem a vida da análise de dados, são as funções estatísticas do R. Então, por isso eu vou dar um Ctrl L aqui, para a gente começar a olhar um pouquinho das funções estatísticas que o R disponibiliza para a gente e usar elas no nosso conjunto de dados. Uma das funções mais úteis, particularmente por mim, em relação à estatística no R, é a função mais simples de todas, que é o len. O len simplesmente conta a quantidade de elementos que tem o nosso vetor, ou o nosso data frame, ou a nossa matriz. Ou seja, nosso pH geral tem 10 elementos. Para calcular uma média, então, agora aqui fica fácil, porque a gente já sabe são, que é a soma de todo mundo dentro do data frame, dividido pelo length dele, que é o comprimento dele. Pronto, a nossa média é 8.09 para o vetor de pH das amostras de água. E assim como o length, o R tem várias outras funções de natureza estatística. A outra que poderia ter cortado nosso trabalho é a média, que é min. Uma também muito boa que eu utilizo bastante é o range. O range simplesmente me dá o nosso menor valor e o nosso maior valor no vetor. Mas se a gente quiser isso separado, a gente pode dar o max ou o min também, que é o menor valor, ou seja, máximo e menor valor respectivamente do nosso vetor de dados. E assim como várias outras funções que não consigo abordar com vocês agora em um curso de 30, 40 minutos, mas à medida que a gente for avançando, vocês vão aprender e conhecer essas outras funções, ao mesmo tempo que eu vou ensinar vocês a desenvolver suas próprias funções, seja elas em fixo ou não, para facilitar o trabalho. Mas com certeza, se você planeja usar uma função matemática, uma função de natureza estatística, ou até mesmo dentro de economia, ou ecologia, ou evolução, ou genética, que o R tem pacotes voltados exatamente para essas análises, alguém vai ter colocado essa função para você e você só precisa achar a library correta para executar ela. Se realmente, no final das contas, você não achar essa função, a opção final é entrar com ela você mesmo e quem sabe mais para frente você possa liberar ela para a comunidade do R num pacote só com uma análise voltada para dados similares aos seus. E agora então, eu quero mostrar como é que a gente consegue usar essas funções de natureza numérica, né, que trabalham essas funções que trabalham obrigatoriamente com classe do tipo número ou double, num texto para dar uma forma de relatório, como a gente tem feito tradicionalmente nos nossos vídeos. Então, eu vou criar um teste aqui, os valores máximos de pH, turbidez, condutividade, por fecho, que eu vou entrar com max pH geral, vírgula, esse ponto
ia estar errado, já vou ter que consertar esse fake antes de terminar minha linha. Os valores máximos de pH, turbidez e condutividade foram, deu uma vírgula, agora eu vou colocar uma vírgula no texto, aí vem ter com o max aqui, turbidez geral, vírgula, e o max de condutividade geral, vírgula, respectivamente. Acho que tá tudo certo aqui, vamos lá, como ficou? Objeto, condutividade. Pronto, ele fez pra gente, ó, os valores máximos de pH, turbidez e condutividade foram 11.18, 4.63 e 592.89 respectivamente. Ou seja, dá uma carinha de relatório para nossa análise de dados já. Então, se você quiser, você pode trabalhar isso com a forma de tabela. Para você trabalhar com uma tabela, existem várias formas de você construir ela. O comando mais simples é o table. O table aqui é literalmente uma tabela, mas normalmente ele trabalha com dados contáveis ou frequência de dados. Tem como fazer o table, já é uma tabela no sentido tradicional que a gente está falando? Tem, mas existe uma função muito melhor que a função tuple. O tapply é uma função do R das famílias apply, onde elas são loopings padronizados. Então, por exemplo, eu posso criar um loop que vai calcular essa média para mim baseado em subgrupos específicos e retornar para mim esses valores. No intuito de evitar esses tipos de funções que são corriqueiras, esses tipos de loopings que são corriqueiros dentro do R, ele criou essa família de funções apply. Você tem o tapply, onde você pode aplicar uma função sobre um vetor, sendo esse vetor subdividido em subcategorias específicas, e também você tem o let e o sec, onde você pode criar um relatório baseado tanto em coluna quanto em linha de dados. E a própria função apply em si, que você pode aplicar ela numa coluna ou numa linha inteira de dados. Então vamos ver como é que essa função funciona. Então eu vou criar agora a variável que chama média por localidade. E a média de localidade nada mais vai ser do que um tuple, do que a função tuple recebe três argumentos: variável em quem vai ser executada a função que a gente deseja, se essa variável vai ser subdividida, ou seja, ela tem presença de subgrupos. Então no segundo argumento ela recebe o indicador desses grupos, como é que o R tem que dividir eles, e como terceiro argumento ela recebe a função que ela vai executar nesse vetor do primeiro argumento. Então, por exemplo, eu quero o pH geral por loc e a função que eu quero que é a média. Nessa entrada de função aqui dentro do tab, a gente não coloca parênteses, ou seja, em que ele vai executar, porque ele já entende que ele vai executar essa função nesse conjunto de dados, dado isso daqui. Fez isso, agora vamos dar uma olhada. Média.localidade. Então eu já retorno para a gente de subdividido direitinho. Ó. O rio GQ tem média de pH 9.064 e Rio Pardo é um rio mais ácido, quase neutro, com média de pH de 6.97. Então, em teoria, um rio para se ingerir água ou para se captar água para uma possível distribuição depois, indicando que talvez seja uma água de melhor qualidade, é o Rio Pardo, que ele tem um pH mais baixo, enquanto que o pH do rio aqui é um pH mais baixo, um pouquinho mais alto. Você tem que fazer uma correção de pH, embora eu realmente não conheça bem os parâmetros de pH aceitáveis para água potável. Então, assim como a função min foi aplicada no pH geral, eu posso aplicar outras funções dentro do tab também. Por exemplo, eu quero checar a variação, que é um bom parâmetro para saber qual que é o máximo e qual que é o mínimo aqui. Então eu posso dar um SD, que é o Standard Deviation, ou desvio padrão. Vamos ver como é que ficou? Então, o rio GQ vai até 10, 11 de pH, podendo chegar também a 8 ou 7, ou seja, para alguns amostras ele tinha uma água de uma qualidade até bem boa. E o rio Pardo pode chegar a 8, 9 talvez, para algumas amostras, e 4 ou 3 até, ou seja, é uma água bem mais ácida no rio Pardo. Ou seja, a variação do rio Pardo em comparação ao rio GQ tem uma variação maior. Então, de repente, em relação à estabilidade, ou seja, a menor variação da água, um tratamento seria melhor você captar no rio GQ do que o rio Pardo, porque o rio Pardo você tem variações bem significativas em torno da média. Mas isso aqui que eu estou falando com vocês é só uma extrapolação, ou seja, eu estou direcionando meu raciocínio para uma decisão final. E como eu disse para vocês no último vídeo, o patch também é uma função vetorial, ele atua sobre cada elemento de vetor que você está submetendo ele. Então, a gente
gente pode usar essa propriedade do PEST também para gerar relatórios também, mais bonitinhos, mais descritíveis. Vou ensinar para vocês então uma outra função muito utilizada, que é a função unique. O que a função unique faz? Vamos dar uma olhada em lock, por exemplo, que são as localizações. Vocês estão vendo que você tem vários rio pardos e rio aqui repetidos. O que a função unique faz é pegar as entradas únicas, ou seja, aquelas que não são repetidas dentro do conjunto. Ou seja, ele vai entrar nesse vetor, vai ver rio pardo aqui. Beleza, essa é uma entrada de rio pardo. Tem mais rio pardo? Tem esse. Mas para ele vai ignorar isso tudo o resto. Ele vai pegar só a primeira entrada de rio pardo e ir depois aqui. Ou seja, ele vai me retornar somente as entradas únicas. Ou seja, as repetições dessas após a primeira entrada ele não mostra pra gente. Então eu vou criar uma variável que chama entradas únicas. Vamos setar isso aqui, vão ser unique de lock. Beleza, ficou pra gente. Vamos ver como é que ficou. Entrada.única. Entradas únicas. Soltou essa aqui enquanto lá. Então ele pegou exatamente o que eu falei pra vocês. Ele pegou o rio pardo e o rio aqui. As repetições ele ignorou completamente. E eu posso usar o caráter vetorial das funções que existem no R exatamente para fazer um relatório mais descritivo sem ter que escrever a mesma coisa várias vezes. Por exemplo, eu posso usar um PEST aqui, colocar a média de pH no. Aqui vai entrar entrada únicas, o ID. Opa, deu um enter sem querer aqui, vamos de novo. Vai ser um PEST, a média de pH entradas únicas, OID, média, ponto, localidade. Por que eu posso entrar com média e localidade aqui? Ele não vai repetir nem o rio Jequi aqui, nem o rio pardo nessa variável aqui, porque essa variável média e localidade da função TEP, ela retorna para a gente um vetor numérico, ou seja, só isso daqui está dentro do nosso vetor. Isso daqui é o que a gente chama de um atributo do vetor, são informações que fazem parte do vetor, mas não necessariamente estão dentro do vetor, ou seja, ele só indica o que é cada linha. Você pode entender isso como os índices desse vetor, ou seja, esses índices não estão presentes dentro do vetor. Vamos lá? Então a média de pH no rio pardo foi de esse número grandão aqui, que não faz sentido nenhum estar aqui, e a média de pH no rio Jequi foi de... Só para ficar mais bonito, eu vou dar um round aqui. De novo, digits igual a 3. Pronto, agora sim, a média de pH no rio pardo foi de 1,597, a média de pH no rio Jequi foi de 2,219. Agora que a gente já trabalhou bastante com vetores, a gente pode realmente entrar dentro da criação do data frame do banco de dados, porque é muito pouco prático você ter que salvar vetores todos separados das formas que a gente tem feito, embora que didaticamente falando isso ajuda você a entender as linhas de comando para salvar, para carregar e assim por diante, e a prática de salvar e carregar essas coisas te leve a memorizar essas funções ou esses comandos específicos do R, é pouco prático você carregar vetor por vetor dentro do R. E eu vou ensinar para vocês a criar um dataframe de duas formas. Eu não sei se vocês se lembram, no nosso primeiro vídeo eu falei que os vetores estão dentro do R para as matrizes e as listas estão dentro do R para os dataframes. Se eu criar um vetorzinho, se eu criar um vetor, então aqui ele tem um texto qualquer, depois um outro número inteiro e assim por diante, o R não vai entender. Ele vai achar que tudo isso para mim é um texto. A marcação de parênteses aqui no 1 e no número inteiro aqui, ou seja, ele automaticamente transforma tudo isso em elementos de mesma natureza. Ou seja, os elementos dentro de um vetor tem que ter todos a mesma natureza. Só reforçando com vocês. A matriz funciona da mesma forma. Todos os elementos dentro de uma matriz, eles têm que ter a mesma natureza. Ou seja, se um elemento é texto, todos têm que ser texto. Se um elemento é numérico, todos têm que ser numérico. Mas isso não se aplica à lista. Quando a gente cria uma lista dentro do R, pelo comando list, ele consegue juntar elementos de naturezas distintas dentro da mesma variável. E o dataframe funciona da mesma forma. Ele consegue juntar vetores de natureza diferentes dentro do mesmo conjunto de dados. Um dataframe nada mais é do que uma lista de vários vetores de naturezas distintas entre eles, ou semelhantes. O dataframe aceita esse conjunto de coisas diferentes tudo junto. Então a primeira forma que eu vou ensinar vocês a criar um dataframe, um banco de dados, é na ideia de criação de uma matriz, que nada mais é do que combinar vetores de mesma natureza. Vamos lá? Então eu vou criar as variáveis numéricas. Um cbind é um comando de função para juntar na forma de coluna. Isso tem cbind aqui, juntar na forma de coluna.
coluna, ou seja, ligar isso como se fossem colunas. Ele tem como requisito principal que todas as colunas têm que ter a mesma dimensão, ou seja, se a primeira coluna que está entrando ali, que no caso aqui for o pH geral, tem 10 linhas, todo mundo depois dela tem que ter 10 linhas também, senão eu não vou conseguir juntar todo mundo. Tem como forçar? Tem. Recomendo? Não recomendo, porque isso já me diz que seus dados estão desequilibrados ou pode ter natureza faltando, então talvez seja para você voltar nos seus dados. Então eu vou dar um cbind e juntar todas as variáveis que a gente tem até agora, que são números, turbidez geral. Beleza, juntou todo o componente bonitinho. Vamos ver como é que ficou? Variáveis numéricas. Outro var ali. Tem outro var aqui. Tudo errado esse nome dessa variável aqui, mas tudo bem. Então ele colocou como nome de cada coluna o nome do vetor que deu origem a ela. O pH geral, confiabilidade geral e turbidez geral. E os índices de cada um, que é de 1 a 10. Mas para reparar aqui, ó, dentro desse conjunto aqui, dados, você tem 1, 2, 3, 4, até 10 e uma vírgula. Isso já é a forma do R de mostrar como é que você acessa dados isolados dentro desse conjunto. Eu vou renomear isso aqui para ficar bonito. Pronto, agora sim, eu vou chamar as variáveis numéricas. Então, voltando ao nosso raciocínio, isso aqui indica como é que você acessa valores individuais, ou seja, quando você está tratando de matriz data frames, ao contrário quando você usa só vetor, porque, por exemplo, se eu quiser o segundo número do pH geral, eu vou abrir um colchete e vou colocar 2 e vai retornar. O segundo número de pH geral é 8.1. Tem como fazer isso também para matrizes e data frames? Tem, mas você pode também pedir a linha específica dele. Por exemplo, eu quero o 2 da coluna 1, ou seja, eu quero a linha 2 da coluna 1. Por isso que tem essa vírgulazinha aqui, ó. O pH geral não, porque pH geral não é uma matriz no data frame, é variável. Ponto é 8.1. Ou seja, é uma forma de você já obter e mudar dados dentro do seu conjunto. Se eu precisar alterar qualquer dado desse aqui, eu posso usar a mesma ideia. Eu posso aqui e reatribuir ele um valor qualquer, sei lá, vai ser 7. Ele automaticamente vai substituir isso daqui para mim por 7. Vamos ver como ficou? Agora ele é 7. Mas vamos só voltar ele para 8.10. 8.10. Vamos ver como é que ficou. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção quando você está trabalhando com matrizes e data frames nessas buscas pelas um valor específico dele por índice de linha e de coluna é com os drops. Toda vez que você pede para uma matriz ou um data frame dropar uma linha, ele vai dropar a linha inteira, ou seja, se eu der um -1 aqui dentro do colchete, ele vai tirar toda essa linha daqui para mim. Tirar valores individuais dentro do data frame é um pouquinho mais complicado. Mas por que então que ele faz isso? Por que ele dropa toda essa linha? Exatamente para manter a quantidade de elementos similares em todas as linhas, em todas as colunas, ou seja, para manter a estrutura da matriz. Mas eu quero mostrar para vocês como é que o R entende essa variável. Então eu vou dar uma estrutura aqui, variáveis numéricas. Então, o que ele está falando? Isso daqui é uma lista que tem duas dimensões, onde uma delas é o conjunto numérico e a outra é o caractere de coluna, ou seja, essas cabeçalhas aqui. Isso me permite chamar cada coluna pelo nome dela. Agora então que a gente já sabe a estrutura das variáveis numéricas, eu quero ver qual é o tipo dela. Então, voltando às nossas outras aulas, eu vou dar type of variáveis numéricas. Tudo certinho, variáveis numéricas. É do tipo double, ou seja, todos os elementos dentro da nossa variável, ou seja, todos os elementos aqui dentro são do tipo numérico. Isso daqui é uma matriz com elementos de mesma natureza. Não existe outra coisa aqui dentro, beleza? Mas se agora a gente encaixar nisso daí as nossas outras duas variáveis que são de natureza texto, que é a amostra e a localidade. Vamos lá fazer isso? Então agora vou dar. Deixa eu pensar como é que eu vou chamar isso daqui. Vou chamar isso daqui de tabela teste. Tabela.teste. Isso tá o quê? Isso é um cbind novamente. Aqui, amostras e a nossa tabela anterior, as nossas variáveis numéricas. Vamos ver como é que foi a tabela teste. E agora? O que aconteceu? A partir do momento que eu dei o cbind, que entrou um texto aqui, ele classificou todo mundo agora como texto. Ou seja, eu perdi a natureza numérica, diz aqui. Então, se eu pedir qualquer função aritmética ou estatística nesse conjunto de dados aqui, ele vai me retornar que isso aqui não é um vetor numérico. Vamos testar? Vamos pedir, por exemplo, a média de pH geral dessa tabela aqui.
tabela com teste, todas as linhas, abro colchete, vírgula, para indicar que eu quero todas as linhas, ou seja, não todas que não linhas, e terceira coluna. Opa, fecha o média, que é o argumento não numérico. Por isso não tem, isso aqui não é número, Pedro. Ou seja, a gente perdeu toda a nossa natureza numérica da nossa tabela com as variáveis numéricas anteriores. Mas tem como a gente lidar com isso numérico com bastante tranquilidade até. O que eu vou ensinar vocês aqui a fazer é indicar para o R que aquele conjunto de números em específico, na verdade, são fatores, ou seja, são agrupamentos que unem os números que estão nas outras colunas. E que esses números, além de eles serem fatores, eles também têm um label associado a eles, ou seja, eles têm um rótulo, ou seja, o número 1 equivale a sexo masculino, o número 2 equivale a sexo feminino. Aqui no caso eu vou atribuir uma coluna onde a localização tem números 1 e 2, onde 1 é equivalente ao Rio Pardo e 2 é o equivalente ao Rio Jequi, e as amostras continuam sendo numeradas de 1 a 5, mas que o número 1 da variável amostra equivale à amostra 1 e assim por diante. Vamos lá, que é isso tudo. Então primeiro eu vou criar um lock code. Então aqui vai ser um rep de C 1 e 2, quantas vezes? 5 vezes. Vamos ver como ficou. Lock.code 1, 2, 2, 2 igual 5 vezes cada um. E para amostras eu vou fazer a mesma coisa. Vou criar no amostras.code, a direção rep de C, ou seja, do combine de uma sequência 1 a 5 times igual a 2 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 amostras.code. Beleza, aqui é os meus códigos. E agora, o que eu faço com isso? Agora eu tenho que indicar para o R que esses conjuntos de números aqui, para mim, na verdade, são códigos que determinam um rótulo. Ou seja, o 1 vai pertencer ao Rio Jequi ou Rio Pardo, e o 2 ao outro rio que sobrar, e que os valores de 1 a 5 respectivamente equivalem às amostras 1, amostras 2, amostras 3, amostras 4 e amostras 5. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou para R, que é um fator para mim, baseado nesses números. Então vamos lá, eu vou criar uma outra variável que chama amostras.fator é tal que vai ser um factor. É a função que eu uso para indicar o R que eu vou entrar com um fator dentro dele. Então vai ser umas amostras.code tal que os níveis dessas amostras, exatamente os números que estão entrando ali, ou seja, vão ser o vetor 1 e 2, ou seja, um vetor, na verdade vai ser uma sequência de 1 a 5 os níveis, as amostras não são localidades, e os labels dela, ou seja, os rótulos, são exatamente a amostra 1, amostra 2, amostra 3, amostra 4. Eu posso buscar isso diretamente do meu vetor. Esse então um nick de amostras, porque mesmo depois que eu coloco o vetor dentro do dataframe e não encerra a minha sessão, logicamente, a gente trabalha em R, o vetor continua existindo lá. Então eu estou falando para ele que o vetor amostras vai dar os labels daqui uma vez, ou seja, vai entrar 5 números aqui. Então aqui vai ser os labels, vai ser um vetor, se você quiser escrever com ser um combine de amostra 1, amostra 2, amostra 3, amostra 4 e amostra 5. Vamos ver como é que ficou? Amostras.fator. Exatamente isso, ele está indicando ó, que isso aqui é um vetor que tem amostra 1, amostra 2, amostra 3, amostra 4, amostra 5, que se repete de novo e que tem esses níveis aqui. Então a partir do momento, toda vez que entrar um número dentro desse vetor aqui, o R vai tentar aplicar esses fatores, esses rótulos que tem nele para determinar a qual nível ele pertence. Vamos fazer isso para localidade também. Lock fator, esse tal aqui vai ser um fator, ele vai receber a lock code, onde os níveis deles vai ser um vetor de 1 e 2, ou seja, 1 e 2, e os rótulos dele, os labels, vão ser um vetor de, eu vou usar localidade, vou usar o nick de novo, de lock, só. Fechou. Tornamos aqui é factor, aqui é inglês. Pronto. Lock.factor. Novamente, ele aplicou aquelas informações que eu inseri nele para classificar o que é 1 e o que é 2 dentro do meu vetor numérico, como Rio Pardo ou Rio Jequi. Então, se agora eu pegar esses fatores e der um bind de novo nas minhas variáveis numéricas, será que ele vai continuar entendendo aquilo tudo como texto ou ele vai manter a estrutura numérica para mim? Vamos lá? Vou dar um Ctrl L aqui para ver. Então, vou chamar uma tabela com fatores. Esse tá o que? Um cbind. Na verdade, acho que eu vou dar um ls por aqui, porque eu já estou trabalhando com tanta coisa que eu nem sei mais o que eu tenho aqui. Então, vamos lá. Então, a tabela com fatores. Você tá o que? Esse é um cbind de lock.fatores.
fator, amostra é fator, né? Amostras ponto fator e variáveis numéricas. Tudo certinho. Vamos ver como ficou? Tabela ponto fatores. Agora sim, continua entendendo tudo isso para mim como número. Vamos dar um type off para ver o que ele acha disso aqui. Porque tudo indica que ele está entendendo tudo isso como número agora pra gente. Ele continua entendendo tudo isso como pra gente. Se eu quiser, eu continuo podendo aplicar uma média disso daqui. Isso é uma das formas de você criar uma matriz. É lógico que fica um pouco intuitivo, porque se você pedir um view da sua tabela ponto fatores, o que ele mostra para você esses números aqui na lock fator, amostra fator, que um leitor desavisado não diz nada para ele, porque o leitor desavisado não sabe o que é isso, porque a informação que fala que esse número é equivale ao fator tal e esse número equivale ao fator tal está dentro dos atributos dessa planilha aqui, ou seja, não está à vista para você, a não ser quando você der um structure aqui dessa tabela, você vai ver esses atributos, ou se você, no caso muito específico, der um class dele aqui, beleza? Vou dar um Ctrl L aqui. Então, como a gente viu, entrada dos fatores como codificação pode facilitar para você manter a natureza numérica de uma matriz de dados. E ela ajuda você bastante se você realmente planeja fazer cálculos que envolvam matrizes. Mas a forma mais fácil de você entrar com isso tudo de uma vez só, mantendo a natureza dos dados que você está dando entrada neles, é o data frame. Então agora eu vou criar realmente a tabela, ponto. Vou chamar de tabela final. Tabela final, que vai ser um data.frame. E isso sim, agora eu posso colocar todo mundo aqui que eu quero. Para isso eu vou dar um ls de novo aqui, só para ver quem que tá aqui. Então, tabela.final, tá ok, data.frame. E aqui eu posso colocar todo mundo que eu quiser, na ordem que eu quiser. Ele construir por mim e ele vai me guardar as naturezas disso, porque na verdade ele vai construir exatamente como se fosse uma lista, não com uma matriz. Coloque amostras que variáveis pontos numéricas. Eu poderia então cada variável separada aqui? Poderia, mas como eu já juntei todas as variáveis numéricas, eu não preciso mais. E a tabela ponto final é essa aqui, onde ele guarda cada coisa do jeitinho que deveria ser, ou seja, ele sabe que é texto e o que é número é número. Então se eu dar um escrito aqui da tabela ponto final, ele vai me dar que é um data frame e que esse data frame guarda essa lista aqui. É um data frame de 10 observações e 5 variáveis e que tem essas variáveis aqui, lock, amostra, pH geral, quantidade geral e tudo geral, e que essa variável é de cara do tipo texto, essa variável é do tipo texto, essa variável é do tipo número, essa variável é do tipo número e essa variável também é do tipo número, ou seja, ele guardou as informações da forma como ele deveria guardá-las exatamente. Só para terminar aqui, para facilitar um pouquinho o meu trabalho, esses nomes aqui são muito grandes e tá me atrapalhando um pouco, então eu posso renomear todo o meu data frame. Eu posso dar um cool names da tabela final. Se você fizer isso e voltar fechadinho assim, vai te dar o nome de cada variável dentro da tabela, mas eu quero renomear isso, então eu vou dar um tabela final, vou indicar para que vai ser um vetor com localidade, amostras, vou chamar de amostras, pH geral, e a partir de agora vai ser só pH, condutor deve ser só condutividade, e a turbidez vai chamar turbidez. Vamos ver então como é que ficou agora a nossa tabela ponto final, bem melhor, bem mais intuitivo, beleza? Agora para salvar, para a gente poder trabalhar com ele mais para frente, é um procedimento simples. Então save com o nome da nossa tabela, tabela ponto final, é aquele mesmo procedimento do vídeo anterior, tabela ponto final, e aqui sem as aspas, porque o objeto dentro do R, dentro do file, que vai ser tabela final.rda, certinho, tranquilo, e vai estar lá. Quer ver que tá lá? Dá um list.file, tabela final rda.rda. Hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, acha que você está conseguindo aprender comigo, deixa um like nele, compartilha esse vídeo com aquele amigo seu que você acha que precisa de uma ajuda no R. Deixa nos comentários aí o que vocês estão achando dessa série de vídeos, se tá dando para acompanhar, se pode ser mais lento, se pode ser mais rápido, e alguma sugestão do que vocês acham que pode melhorar, beleza? Então eu fui,